que forma a gente pode enxergar o cenário de projeção para o retorno das competições esportivas? Pessimista ou otimista? Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Sou Luciano Andrade, estou de novo por aqui para trazer informações para vocês. É claro que vocês podem me encontrar nas redes sociais, nas plataformas de mídias sociais, sempre através do @LucianoRádioRS. Twitter e Instagram, também no Facebook, para você acompanhar todo o nosso conteúdo produzido por aqui. Quando eu falei em outras oportunidades também aqui no canal que nós não teríamos mais a realização do Campeonato Gaúcho, o futebol de campo teria muita dificuldade para retornar e que as projeções mais realistas seriam de que a temporada de futsal começaria efetivamente lá no final de agosto ou até mesmo no mês de setembro, algumas pessoas me apontaram como muito pessimista. E você sabe que nos últimos tempos até eu tenho me feito esta pergunta, este questionamento. Porém, sobre estas minhas projeções, eu não acredito que seja bem assim. Particularmente, julgo necessário, muito necessário, fazermos algumas avaliações do cenário que nos envolve de uma maneira generalizada. E isso hoje se demonstra que pode ser muito diferente de amanhã. As coisas aparentemente estão se demonstrando muito voláteis. E também é necessário que a gente tenha uma avaliação de postura da conduta, principalmente dos governantes e também de autoridades sanitárias, mas principalmente dos governantes, porque são eles que, com o poder da caneta, acabam decidindo o que pode ou não pode acontecer com essa onda aí maluca de decretos que a gente vê para todo lado. Falar que a gente precisa de adaptação e que esse novo normal imposto na nossa realidade vai durar pelo menos um médio prazo, longo prazo, já é clichê. As pessoas já estão cansadas de saberem disso. E é claro que isso vai impactar, obviamente, nas competições esportivas. A gente já tem visto isso pelo mundo e pelo que se percebe, os próprios organizadores das competições já estão começando a mudar um pouco os seus discursos e absorvendo justamente esta necessidade de adaptação para que possa acontecer a retomada efetiva das atividades práticas. E pelo que a gente tem visto, estas entidades, estes representantes de competições esportivas estão buscando esta argumentação com relação a esta questão do poder econômico do esporte e de toda a movimentação que se tem, não só envolvendo dupla Grenal e competições aí de Série A de Campeonato Brasileiro, por exemplo, ou do Gauchão, a primeira divisão do Gauchão, mas as divisões inferiores do Campeonato Gaúcho de Futebol de Campo e principalmente o futsal, que movimentam muito o interior, principalmente do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, especialmente. Isso acaba se repetindo em muitos, praticamente todos os estados brasileiros. E essa cadeia produtiva também precisa voltar à sua normalidade. Não normalidade, como a gente falou agora há pouco, mas precisa voltar às suas atividades, buscar um recomeço. E a gente ouviu, recentemente, de que se for avaliar administrativamente, qualquer empresa de pequeno, médio, grande porte, qualquer entidade, qualquer clube de futebol de campo, de futsal ou qualquer outra modalidade, enfim, se qualquer entidade neste sentido ou empresa ficar num período de 6 meses sem executar a sua atividade fim, a possibilidade de quebra, de falência, de deixar de existir esta entidade é muito grande. Por isso, estas lideranças do meio esportivo já estão buscando este convencimento das autoridades, principalmente governamentais, da importância da retomada deste setor econômico. E essa argumentação pode sim convencer estas autoridades governamentais. E a velocidade com que isto acontecer, com que este convencimento seja absorvido por estas autoridades que têm o poder da caneta, fará com que as competições esportivas voltem mais tarde ou mais cedo. E abre, havendo esta possibilidade de convencimento, a possibilidade sim de que o Campeonato Gaúcho, por exemplo, comece logo mais, daqui a pouquinho, e haja efetivamente a possibilidade de os campeonatos de futsal acontecerem entre agosto e o mês de setembro. Até porque, pelos protocolos que estão sendo elaborados, a gente já falou sobre isso também por aqui,
oferece a possibilidade de que estádios de futebol, ginásios esportivos, seja de qual for a modalidade, tenha um ambiente controlado. Claro que aqui vai aquela contrapartida que a gente falou no vídeo anterior também, de que estes eventos aconteçam, e isto deve realmente ser confirmado, sem a presença de torcedores. E a gente vê também, por exemplo, a bagunça do futebol carioca e até mesmo os exemplos de testagens em grandes equipes de futebol que acabam repercutindo muito nos últimos tempos. Tudo isso pode sim indicar o que deve ou não deve ser feito, como as coisas devem ou não devem acontecer, e sim ajudar para que aqui no estado do Rio Grande do Sul as coisas possam acelerar e acontecer de uma maneira mais ágil. Agora, eu sou pessimista? Eu acredito que não. A gente precisa, claro, de um otimismo, mas eu tento contrabalançar e ser um pouquinho mais realista, buscando justamente alguns pontos de análise do que cada cenário nos indica a cada momento, para saber se poderemos ter ou não uma projeção de futuro breve ou um pouquinho mais distante. De momento, a situação atual ainda indica uma dificuldade deste retorno do Campeonato Gaúcho e até a possibilidade de que ele não mais aconteça. E assim como no futsal, haja a projeção mais realista na minha concepção, e que eu acho que vai ser efetivada muito em breve, de que os campeonatos possam iniciar entre o final de agosto e o começo do mês de setembro. Mas isso tudo ainda vai depender de que forma o cenário vai se apresentar nos próximos dias, nas próximas semanas, e a gente vai ter que acompanhar dia a dia, semana a semana, a evolução destes cenários. Se você gostou do conteúdo que a gente está produzindo aqui no canal, te inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e confere aí no card, na tela final do vídeo, outras sugestões para você continuar nos assistindo por aqui. A gente se fala numa próxima. Aquele abraço, até mais!